para cuidar desses 120. No meio desses 3 estava Daniel. E a palavra do Senhor vai dizer que dos 3, na verdade, dos 122 homens, Daniel era o que mais se destacava. Porque a palavra do Senhor diz que o espírito de excelência de Deus estava sobre Daniel. Quando nós lemos a palavra de Deus nesse capítulo, nós vamos ver que Deus ele sempre vai destacar aquele ou aquela que permite que Deus leve ele para o caminho que Deus já trilhou, que Deus já colocou para esse homem e para essa mulher trilhar. A palavra de Deus vai dizer no livro de Isaías que os meus e os seus dias, os seus passos, estão descritos diante de Deus. Deus já sabe de tudo. Deus jamais será pego de surpresa no nosso dia. Eu e você seremos, porque nós acordamos pela manhã, planejamos o nosso dia, mas aí vem tudo ao contrário, dá tudo errado daquilo que nós planejamos. Talvez você acordou hoje na sexta-feira e colocou na sua cabeça: hoje eu vou sair, hoje eu vou para o meu trabalho, vai chegar lá no meu trabalho, eu já tenho algumas coisas para resolver, depois eu vou sair meio-dia, 1h, não sei se é o horário de almoço, vou almoçar, depois que almoçar eu volto para o trabalho, termino mais algumas coisas, vou para minha casa, tomo meu banho e eu vou para a igreja, porque hoje nós temos culto de oração. Esse foi o seu planejamento de hoje. Mas talvez o seu planejamento de hoje não saiu nada igual daquilo que você planejou. Talvez hoje você planejou uma coisa e deu tudo errado. Pode ter sido que o seu dia foi pior do que você tinha planejado, ou pode ser que o seu dia tenha sido muito melhor do que você planejou. Porque isso também acontece. Nós planejamos o nosso dia, acordamos pela manhã e talvez, sabe aquela coisa, você acordar pela manhã, bate o dedinho do pé na quina da cama. Já aconteceu isso com você? Irmão, acaba com o dia do ser humano. Eu acho que o diabo, quando ele quer destruir a vida do cristão, quando ele quer fazer o cristão realmente ser tentado, ele coloca aquele pé da cama bem na hora para você bater o dedinho lá. Porque aquilo acaba com o seu dia. Ou você sai de manhã, já sai atrasado. A pior coisa é você acordar atrasado para um compromisso. Você já sai correndo, já pega qualquer roupa, já sai, tem uns que já saem, não saem, nem consegue escovar o dente. Chegar no serviço eu escovo, sai, lotação cheia, metrô cheio. Aí você fala: meu Deus, que dia, já começou desse jeito. Ou pode ser que outros tentam matar o gato, sei lá, e o dia não é legal. Mas aí Deus é misericordioso e vai fazendo com que as boas notícias venham chegando durante o seu dia. E aí um dia que começou horrível, ele pode terminar como o melhor dia da sua vida. Deus tem dessas coisas. Nós temos que entender que quando nós estamos no mês onde nós determinamos, eu não sei você, mas eu determinei, que nesse mês de setembro eu ia viver a minha vida movida por fé. Eu vou orar, estou orando junto com a minha casa, dizendo: Deus, nesse mês de setembro, eu quero que a minha vida seja movida por fé. Meu irmão, mas para ser movido por fé, você tem que entender que a fé, ela vem de Deus, ela é colocada em você para de novo ativar os céus em nosso favor. Por que nós temos fé? Porque a Bíblia vai dizer que tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado aonde? Nos céus. Os céus, ele trabalha conforme a resposta que a terra manda lá para cima. Quando nós começamos a clamar a Deus por um milagre, nós estamos ativando a nossa fé aqui na terra, e contra a proposta do céu para nós é o quê? Que os milagres venham a acontecer. Só que milagres para acontecer, ele tem um preço a ser pago. E o preço a ser pago, muitas das vezes, é confiar em Deus até as últimas circunstâncias. E nesses últimos dias que a igreja está passando na terra, nós temos que entender que a igreja será levada a acreditar em Deus até as últimas circunstâncias. E que tipo de circunstância é esta, pastor? Eu vejo, e eu estava conversando com o Léo essa semana, e eu falei para ele: Léo, vai chegar um momento, na nossa nação, que Deus vai agir para despertar o povo. Porque
Porque nós estamos vivendo num tempo onde as igrejas estão dormindo, as igrejas estão totalmente sonolentas, as pessoas que vivem na casa do Senhor estão vivendo de altos e baixos numa constância, não numa inconstância, mas numa constante que assusta. Porque hoje as pessoas estão bem, amanhã as pessoas não estão. Aí no outro dia a pessoa acorda bem, e no outro dia a pessoa já está mal de novo. Vive numa gangorra, no alto e baixo, você fala, meu Deus do céu. E aí nós olhamos para dentro das igrejas hoje, nós vemos o pecado aflorado dentro das igrejas. Nós vemos hoje nos púlpitos das igrejas, pessoas que deixaram o Espírito Santo de lado para usarem o Espírito Santo. Verdadeiros comediantes, verdadeiros homens parece que trocaram o púlpito da igreja por um picadeiro de circo. E nós vamos ver pelas igrejas por aí, um monte de placa nas suas portas, dizendo campanha disso, campanha daquilo outro. E eu falei para o Léo, Deus tem que agir na nossa nação. Deus tem que trazer algo para chacoalhar a nação, para a igreja acordar. Porque há muitos anos atrás foi liberada uma profecia sobre o Brasil, que o Brasil seria um celeiro de pentecostalismo para o mundo inteiro. Que daqui do Brasil iria sair homens e mulheres para o mundo inteiro, para levar um Pentecoste verdadeiro, vindo do Espírito Santo. E se Deus não chacoalhar a nação, se Deus não chacoalhar a igreja, meu irmão, nós vamos fazer que nem as igrejas da Europa têm feito. Igrejas gigantescas, monumentais, que outrora a unção estava lá dentro, as pessoas estavam lá buscando a Deus, e hoje essas igrejas não são mais igrejas, são teatros, são bares, são casas de shows. Igrejas que outrora na Europa, as pessoas eram curadas, eram transformadas, vidas eram salvas, hoje viraram pontos de prostituição, porque as pessoas abandonaram Deus, as pessoas não quiseram mais buscar aquilo que é mais precioso para o ser humano, que é estar na presença de Deus. E nesse mês de setembro, eu e você precisamos entender o seguinte: precisamos ser firmes em Deus, até as últimas circunstâncias. Talvez a sua última circunstância, meu irmão, é terminar o ano de 2019 desempregado. Talvez até as últimas circunstâncias para você em 2019 é ter uma enfermidade, é ter uma doença no corpo, ou alguém da sua família passar por alguma dificuldade. Talvez Deus vai levar você até as últimas circunstâncias, para que você venha a entender que sem Deus nós não somos nada. A igreja vai ter que acordar de uma forma ou de outra. Eu vejo que Deus vai trazer isso sobre nós. Eu vejo que vai chegar notícias de várias igrejas por aí, que Deus chacoalhou, e isso vai chegar na nação. Nós temos visto que tem uma epidemia de sarampo aqui na Grande São Paulo. Meu irmão, fazia 50 anos que não era diagnosticado ninguém com sarampo na nossa capital. 50 anos. Deus está trazendo, permitindo que algumas coisas voltem. E nós, como servos do Senhor, que temos os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir a voz do Espírito Santo, não podemos mais aceitar esse sono espiritual que nós temos vivido. Daniel, ele era um homem que buscava a Deus constantemente. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes ao dia, Daniel parava tudo o que estava fazendo, ia para o seu quarto de oração, e ali ele abria a janela que dava em direção a Jerusalém, e ali ele orava a Deus constantemente. Só que a Bíblia também diz que Daniel, ele se destacou perante esses 23 homens, esses 123 homens. E quando ele estava ali governando, o rei olha para Daniel e fala assim: esse é o melhor de todos. E o que gera no coração dos outros? Inveja, ciúme. Então os outros começam a armar para que Daniel fosse destruído, para que Daniel perdesse o seu posto, para que Daniel fizesse alguma coisa que a sua imagem seria denegrida perante o rei. Só que a Bíblia diz que esses homens procuraram várias coisas para tentar destruir Daniel. Só que a administração de Daniel sobre as províncias que ele estava colocado, eles não conseguiram achar erro nenhum. Eles olhavam para a vida de Daniel e falavam assim: não, nós não conseguimos achar nenhum defeito nesse cara. Eles olhavam para Daniel na parte financeira dele, quando eles chegavam com os relatórios para o rei, e eles não encontravam erro nenhum
nos relatórios de Daniel. Quando Daniel se levantava perante eles para poder passar aquilo que estava acontecendo sobre as províncias, Daniel se levantava assim: olha, rei, província tal está assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e todo mundo via a excelência sobre a vida de Daniel. Então a inveja, o ciúme, tomou conta do coração dos outros homens. Então eles vão para um canto e eles montam um plano e eles começam a entender que eles só conseguiriam destruir Daniel se eles fizessem Daniel pecar, se eles fizessem Daniel deixar o Deus dele, ou transgredir aquilo que a palavra, a lei do Deus de Daniel mandava ele fazer. Então esses homens têm uma ideia maldita, colocam no coração e chegam para o rei e falam assim para o rei: rei, nós achamos que o Senhor é demais, o Senhor é o cara, o Senhor é o Todo-Poderoso, não existe homem nenhum por aqui que seja melhor do que o Senhor. Então nós decidimos que durante um período de 30 dias, ninguém vai poder fazer pedido nenhum a nenhum Deus e a nenhum outro homem, a não ser o Senhor, porque o Senhor, rei, tem poder para fazer qualquer coisa que as pessoas precisarem. A Bíblia diz que o rei fala: boa essa palavra, gostei disso, porque você pode ser o mais santo de todos, meu irmão, mas dentro de mim, dentro de você, sempre tem aquela sementinha que vai nos fazer querer ser melhor do que alguém. Você diz: não, pastor, eu não. Mas dentro de nós sempre vai ter aquela pontinha de prepotência, de arrogância, onde nós vamos querer ser melhor do que os outros, ou mostrar para alguém que nós somos melhores em determinado momento. E o rei foi pego nisso. E o rei aceitou isso. Só que o plano desses homens não era um plano comum. O plano desses homens era o seguinte: rei, segundo a lei dos medos e dos persas, que é sobre a lei que esse reinado está sendo regido, o Senhor vai assinar esse decreto. O Senhor vai pegar o seu anel real, rei, e vai carimbar esse decreto. E depois que o Senhor fizer isso, rei, ninguém vai poder rasgar essa lei, ninguém vai poder transgredir essa lei, vão ter que cumprir essa lei. Quando o rei faz esse decreto, que o rei assina esse decreto, que o rei pega o anel real dele e carimba esse decreto, nem o rei mais poderia revogar essa lei, voltar atrás com essa lei. Então os homens agora, com essa lei na mão, eles correm e eles vão em direção ao objetivo deles, que é quem? Ver Daniel fazendo algo que transgredisse aquele decreto. E a Bíblia diz que eles chegam até a casa de Daniel, no horário determinado, no horário que Daniel sempre estava pronto a orar. E eles olham e vê que a janela do quarto de Daniel está sendo aberta. E eles conseguem verificar que Daniel se prostra. E Daniel começa a orar ao Deus dele, como Daniel fazia 3 vezes ao dia. Então esses homens agora conseguem ver que Daniel transgrediu o decreto que o rei assinou. Então agora esses homens correm até o rei. E eles falam para o rei: olha, rei, o Senhor assinou um decreto, o Senhor carimbou um decreto, e segundo a lei que esse reinado, que o seu reinado está seguindo, esse decreto não pode ser revogado. O Senhor não pode voltar atrás com isso. Aí o rei pergunta: quem foi que transgrediu? E aí esses homens falam: foi Daniel. A Bíblia diz que o coração do rei se entristece, mas ele tinha que cumprir aquele decreto. Então eles mandam buscar Daniel, e aqueles homens vão para cima de Daniel com toda alegria, para destruir a vida de Daniel.
E agora, quando eles pegam Daniel, a ordem é: vamos lançar Daniel na cova dos leões. E quando eles falam, vamos lançar Daniel na cova dos leões, eu acredito que aqueles que fizeram todo esse plano maldito, diabólico, eles vibram, porque o objetivo foi alcançado. Só que tem uma coisa: o diabo e os seus demônios têm um objetivo para destruir a minha vida e a sua. Só que o diabo e os demônios não têm poder para saber quais são os planos de Deus em meu favor e em seu favor. Você acha que você acordou hoje e o diabo já não tinha um plano todinho escrito para destruir a minha vida e a sua? Você acha que o diabo não enviou demônios para acabar com a sua vida e com a minha? Você acha que o diabo não planejou que alguém dos nossos entes queridos, você que é pai, talvez seus filhos fossem destruídos hoje? De quantos acidentes Deus nos livrou hoje? De quantas balas perdidas Deus nos livrou hoje? De quantas doenças Deus nos livrou hoje? Quantas notícias ruins iam chegar até nós? E Deus nos livrou. Eu queria que você levantasse sua mão para o alto e falasse: Deus, obrigado, porque o Senhor continua fiel, me livrando de coisas que eu não consigo enxergar. Meu querido, nós temos que entender uma coisa: a Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor todos os dias, procurando quem possa tragar. E a palavra tragar quer dizer engolir rapidamente. O diabo todos os dias está de prontidão, olhando para mim e para você, para destruir a nossa vida. Mas todas as vezes que ele se levanta para nos destruir, Deus cumpre com a palavra dele. E com qual palavra? Aquela que diz no Salmo 91: e aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os nossos caminhos. Nós não olhamos, enxergamos com os nossos olhos carnais, mas espiritualmente a Bíblia nos garante que Deus tem nos livrado de todas as ferramentas que o diabo tem planejado contra a nossa vida. É por isso que nós temos que deixar, meu irmão, essa vida de altos e baixos, e falar: Deus, eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, mas eu quero, Senhor, aprender a ser guiado, movido por uma fé sobrenatural. E é só quando nós temos uma fé sobrenatural, querido, que realmente conseguimos entender que Deus está nos guardando. E simplesmente por uma coisa: porque Deus nos amou de uma maneira incondicional. Pegaram Daniel, levaram até a cova, lançaram Daniel na cova. E eu não vou saber te dizer se Daniel desceu degraus até chegar ao fundo da cova, ou se Daniel passou por uma rampa até chegar ao fundo da cova. Não importa, o importante é que Daniel foi até o fundo da cova. Chegou lá no fundo dessa cova. E o que estava esperando Daniel naquele fundo da cova eram diversos leões. E leões famintos. Leões que talvez estavam dias, semanas, sem comer. E qualquer coisa que entrasse ali seria uma refeição para aqueles leões. E Daniel vai descendo até chegar ao fundo daquela cova. E a Bíblia diz que eles pegam uma grande pedra e colocam na entrada da cova, para que ninguém pudesse tirar Daniel dali, nem que Daniel saísse. E para completar, para que nenhum amigo de Daniel viesse tirar aquela cova durante a noite, a Bíblia diz que o rei pega o seu anel e o anel dos seus outros governantes e sela aquela rocha, aquela entrada daquela cova. Porque se alguém durante a noite mexesse naquilo, iriam ver que o selo dos anéis tinham sido rompidos. Porque como que era feito isso? Pegava o seu anel, mergulhava ele na resina, na parafina, no que for, e ali eles cravavam o selo real sobre aquela rocha. Então qualquer movimento que se fizesse com aquela rocha, aquele selo ia se romper, e eles iam ver que aquilo tinha sido mexido. Então ninguém seria louco de ir lá e libertar Daniel. Só que quando Daniel está descendo para ir para o fundo daquela cova, para ser destruído pelos leões, o rei, que não conhecia o Deus de Daniel, só ouvia falar, mas não conhecia de viver com ele, o rei pergunta: Daniel, será que o seu Deus vai ter poder de te livrar?
Tem hora na nossa vida, meu querido, eu não sei você, mas pessoas olham para nós em algumas situações e falam, será que Deus vai conseguir livrar ele? Ou até você mesmo, em algumas situações, já perguntou, será que dessa vez Deus vai me livrar disso? Será que dessa vez Deus vai ter poder assim de me arrancar dessa situação? Será que Deus vai conseguir me tirar dessa cova? Eu estou num lamaçal, eu estou no fundo do poço. Será que alguém vai conseguir me tirar? Deixa eu falar uma coisa. O rei não conseguiu tirar Daniel, ele não podia tirar. Só que o rei ali pergunta algo que Daniel tem a resposta na ponta da língua. O rei pergunta, Daniel, o seu Deus pode te livrar? Daniel já tinha a resposta na ponta da língua, o meu Deus pode. Meu querido, eu não sei qual é o fundo do poço que você está, mas eu te desafio, a partir de hoje, se você ainda não conseguiu, nós já estamos chegando no final do mês de setembro. Eu não sei quais são as experiências de fé que você tem vivido nesse mês de setembro, mas o mês ainda não acabou. E Deus quer fazer com que a sua vida seja movida por uma fé sobrenatural. Uma fé que quando você viver coisas extraordinárias, o homem não vai conseguir te falar o que foi, porque fé não se explica, fé se vive, e quando você vive pela fé, você vive milagres extraordinários. Ninguém vai conseguir explicar como você saiu do fundo do poço, porque milagre não se explica, milagre se vive, e Deus quer fazer com que você venha viver milagres extraordinários. É do desejo do coração de Deus, meu irmão. Sabe por quê? Não porque você é bonzinho, não porque você é o melhor, é porque quando acontece um milagre na sua vida, o nome de Deus é glorificado sobre tudo e sobre todos. Daniel é colocado na cova, a cova tem agora uma porta de rocha sobre a boca dela. E a Bíblia diz que Dário vai para dentro do seu castelo, não come, não festeja, não bebe, está agoniado, porque ele gostava de Daniel, ele tinha uma simpatia por Daniel. E ele queria que o dia lá passasse logo, para que ele fosse correndo até lá, para ver se Deus tinha feito algo pela vida de Daniel. E a Bíblia diz que no primeiro raiar do sol, o rei sai correndo em direção à cova. E quando ele chega lá na beira da cova, ele manda tirar a rocha, porque já tinha dado, o decreto já tinha sido cumprido, então agora ele poderia tirar aquela pedra de lá. E quando ele tira aquela rocha, o rei chega até a entrada daquela cova, ele dá um grito, Daniel! O seu Deus teve poder, Daniel, de livrar você. Agora, imagina comigo, 122 homens que tramaram contra a vida de Daniel, os espectadores que também tramaram contra a vida de Daniel, aqueles que adoravam outros deuses, que também queriam a destruição de Daniel, os inimigos que Daniel teve durante a sua caminhada. Eu imagino agora toda aquela torcida organizada do lado de fora da cova, só esperando ouvir o rugido de um leão qualquer, ou estraçalhar de algum osso do corpo de Daniel. Agora eles ouvem uma voz saindo do fundo da cova dizendo, o meu Deus me livrou da boca dos leões. Eu quero profetizar algo essa noite sobre a sua vida. Eu não sei quantos são os seus inimigos que estão olhando para você e desprezando a sua vida, mas em nome de Jesus, já vai preparando as palavras que você vai falar, porque e quando as pessoas começarem a dizer, ei, já chegou o seu fim, a palavra que vai sair da sua boca vai ser, o meu Deus me deu a oportunidade de viver uma nova história. Você acha que não existe pessoas que estão tramando contra nós? Você acha que não existe pessoas que estão torcendo pela nossa derrota? Você não acha que tem pessoas que torcem por fim do seu relacionamento, para que o seu casamento vá mal, para que você perca o emprego, para que você chegue cheio de doenças e enfermidades? Sim, existem pessoas que torcem contra isso, mas em nome de Jesus, essas mesmas pessoas que viram um dia você ir para o fundo do poço e não te ajudaram, elas vão ouvir quando você sair, o meu Deus me livrou das garras do diabo, e hoje eu tenho uma nova história para poder contar. Ele diz, ei, rei, saí, meu Deus me livrou, estou livre.
Ele fechou a boca dos leões. Então Daniel começa a subir de fora daquela cova. E quando ele olha nos olhos do rei, eu acredito que o rei vem e dá um abraço gostoso em Daniel. Dá um abraço, chega Daniel pertinho dele e fala assim: o seu Deus é demais, cara. Sabe por que nós precisamos começar a querer ser movidos por fé? Porque quando acontecer um milagre na sua vida, pode ser grande, pode ser pequeno, não vai ser o seu nome que vai ser glorificado, vai ser o nome do seu Deus que será exaltado na terra. Então agora o rei dá uma ordem: pega todos aqueles que tramaram contra a vida de Daniel, peguem também as suas esposas, peguem os seus filhos e lancem eles agora na cova que eles prepararam para Daniel. A Bíblia diz que antes que essas pessoas chegassem no final da cova, os leões já tinham destruído o corpo deles. E aí vem o rei agora, que não servia ao Deus de Daniel, que era um rei idólatra, que não queria saber, respeitava, mas não queria saber. Agora ele pega um papel, agora ele pega uma pena, agora ele molha na tinta e ele começa a escrever: eu, o rei Dário, quero que todos respeitem e adorem o Deus de Daniel, porque Ele é o único Deus nos céus e na terra. Ele escreve, Ele assina, Ele carimba, e isso se torna lei por causa da vida de um homem que quis viver por fé. Essa noite eu quero que você, nesse período de oração, você ouse, meu irmão, a pedir: Deus, eu não sei qual é a cova que você está, querido. Talvez você deve estar com a vida boa, talvez deve estar tudo bem com você, mas talvez você está passando por uma situação tão terrível. Talvez você estava assim: pastor, eu estou aqui hoje só pela misericórdia, pastor. Na verdade, pastor, eu nem sei como eu cheguei aqui. Olha, pastor, eu vim aqui, sabe, empurrado. Eu subi essa ladeira aí, pastor, que parece que estava alguém empurrando para vir para cá, mas glorifica ao Senhor porque você chegou aqui, meu irmão. Quantas pessoas queriam estar aqui no seu lugar, mas não quiseram estar. E você, com seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com seu cansaço físico, com seu cansaço espiritual, com seus inimigos dando risada de você, só querendo estar na ponta da cova, tentando ouvir os leões se devorarem. Mas você venceu, você veio para o lugar certo, o lugar onde Deus vai dar ordem aos anjos dele ao teu respeito, para tirar você de qualquer lugar e situação que você esteja. Então quando você for dobrar o seu joelho nesse período de oração, não fique choramingando, não fique: Deus, oh Deus, Deus já sabe dos seus problemas, Deus já sabe o que você precisa. Agora a questão é: Deus, eu preciso sim, eu tenho necessidade sim, por isso eu entrego tudo nas suas mãos. Oh, Tu és exaltado, Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga, ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia! Glória a ti, Senhor. Nós exaltaremos a esse Deus. Ele é exaltado, Ele é Senhor. Ele é dono da verdade. A verdade do Senhor é que reina na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós podemos dizer ao Senhor: Deus, eu quero, Senhor, ir além, ó Pai. Eu quero ir além, Senhor, daquilo, Pai, que a minha fé pode alcançar. Eu quero ir além, Senhor, daquilo que a minha visão pode enxergar. Eu quero ir além daquilo que as pessoas acreditam que eu posso ir. Eu quero ir além, Senhor. Eu quero ir além daquilo, ó Pai, do que a minha própria carne pode tentar chegar. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e nós olhamos para o nosso lado e a pessoa que nós queríamos que estivesse aqui não está. Ou nós estamos olhando para o lado e temos vergonha de estar ao lado de quem estamos e por isso nós não erguemos as nossas mãos. Ou por isso nós não nos derramamos no altar do Senhor. Então nessa noite eu te desafio a dizer: Deus, me leva além, Senhor. Me leva além daquilo, ó Pai, que a minha fé pode alcançar. Me leva além, Deus, como olhos de águia, que eu possa ver, Senhor, além, ó Deus, eu possa ver, Senhor, mais do que aquilo que eu possa acreditar. Eu quero mais de Ti, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos render a Ti, Senhor, a nossa verdadeira adoração hoje, Deus. Oh, Santo, 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 Santo é o Teu nome. Mas, oh, Jesus, que adianta, Senhor, tantas coisas, mas aquilo que nós mais precisamos é a Tua presença. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Senhor, um lugar mais profundo, Deus.
render a Ti a nossa melhor adoração nessa noite. Não queremos, Senhor, ficar aqui só pedindo, mas queremos nos derramar, Senhor, na Tua presença. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me mais no poder de Deus, flui mais no amor de Deus, flui mais na intimidade com o Senhor, fluir mais e fluir mais e fluir mais. Ora, baxere, andarabala, baxere, cantarabás. Nós dizemos, Senhor, eu quero ir além, Deus. Aí nós vamos poder dizer como salmista, enquanto ele estava em guerra, o louvor continuava na boca dele, de uma forma contínua. Não importava qual o tempo que ele vivia, o louvor estava na boca dele. Então não importava qual a situação que você viva, não importa qual o problema, não importa qual estágio da tua vida você está. Nós temos altos e baixos na nossa vida. Talvez você está no estágio alto, onde você pode dizer só, Senhor, eu sou grato, onde você só tem gratidão para entregar ao Senhor. Ou talvez você está num momento baixo da sua vida, onde você só consegue clamar e pedir misericórdia. Essa é a vida do ser humano. Quando nós vivemos uma vida com o Senhor, uma caminhada com Deus, nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado em todo o tempo. Mas como seres humanos, a nossa fé se esmorece. Como seres humanos, a dificuldade bate e às vezes nós não conseguimos enxergar o Senhor ali naquele meio. E é por isso que nós vamos dizer hoje, Senhor, eu te louvarei, Deus, não importa as circunstâncias que eu viver. Não importa, Senhor, se eu estiver no lugar alto. Não importa se eu estou no vale ou se eu estou nos montes. Não importa, Senhor, se na alegria ou na tristeza, Deus, eu vou te louvar. Não importando, Senhor, qual seja a circunstância da minha vida. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Oh, Espírito Santo, nós queremos estar perto do Senhor,
rendidos ao teu altar, Senhor. Perto de ti, Senhor, é o nosso lugar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oferte ao Senhor tudo que você tem, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, nós ganhamos a vida eterna. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.